irmão, com a paz do Senhor. Vamos, sem perca de tempo, abrir a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao 21. Quem achou, diga amém. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, seu filho de Zafete, que andava levando com ele 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com doentíssima. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Versículo 20. Então deixou ele e os bois e correu após Elias e disse-lhe: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então seguirei. Ele disse: Vai e volta, pois quem te fiz foi eu. Versículo 21. Voltou, pois, de seguir e tomou as juntas de boi e os matou. E aparelhos, depois coze as carnes e deu aos povos, comeram. Então levantou e seguiu Elias ao servir. Hoje eu quero explicar aqui para os irmãos que todos nós temos um chamado para com Deus. Todos nós temos um querer de Deus na obra do Senhor. Todos nós podemos ter um dia ser consagrado para fazer alguma obra para o Senhor. Podemos ver aqui que Elias era um jovem usado por o Senhor, um profeta usado por Deus, e ele terminou a sua obra, e ele queria continuar, ele queria prosseguir aquilo que ele estava fazendo, mas ele já tinha terminado a sua carreira, o seu momento na terra. As suas coisas já estavam terminadas, mas Deus estava querendo dar continuidade. E ele consagrou Eliseu como um servo para dar continuidade àquilo que Elias fez. Então nós podemos ver que Eliseu estava ocupado, trabalhando no campo. E quando Deus chamou, ele não estava sentado esperando que as bênçãos vinham até ele. Ele estava procurando alguma coisa que Deus notasse a ele. Deus está procurando alguma coisa para que ele te note. Você não precisa ficar sentado o dia todo, mexendo no celular, com as coisas do mundo, com as coisas mudando. Não vamos prestar atenção nisso. Vamos alicerçar e prestar atenção nas coisas do Senhor. Não estamos no momento mais de brincar, irmãos. Não estamos no momento mais de brincar de ser crente. Porque muitas vezes o homem fala, põe desculpa em tudo, põe desculpa que não dá para vir para a casa do Senhor. Mas Eliseu, ele tomou um rumo na sua vida e disse: a partir de hoje eu tenho que mudar. A partir de hoje eu tenho que conseguir uma nova vida. A partir de hoje eu tenho que ser usado diferente. Não posso ficar do mesmo jeito que eu estou. Porque se você ficar do mesmo jeito que está, irmãos, não vai ser boa para onde você vai, irmãos. Não vai ser um lugar bom, irmãos. Nós podemos ver que muitas das vezes, que a igreja não tem mais aquele amor de pregar a palavra do Senhor. A igreja não tem mais aquela vontade de vir à igreja. Podemos ver que antes as igrejas oravam, glorificavam muito mais, e hoje não fazem. Hoje não fazem isso com amor, tem fazido isso só por interesse, por coisas banais do mundo. Pensando o que o pastor da igreja vai pensar, as pessoas vão falar, mas só pense na palavra do Senhor e siga adiante. Deus nunca vai te entregar uma coisa que Ele não vai te dar uma saída lá na frente. Deus nunca vai te entregar uma coisa que Ele não vai te dar o escape. Então vamos alicerçar e caminhar junto com Ele. Deus está dizendo: trabalhais comigo no ministério. Ele requer sacrifício constante. Você tem que apresentar esforço. Você tem que apresentar mais contato com o Senhor. Às vezes nós procuramos com amizades alheias que estão aí fora, que não liga para que você não entende o que está acontecendo, não entende o que você está vindo para a igreja todo dia, mas Deus entende, vai valer a pena. Vai valer a pena o dia que você chegar aqui na igreja, vai valer a pena sim. Vai valer a pena sim, porque nada nessa terra é em vão.
Nada que você faz para Deus é em vão nessa terra, irmão. Vai valer a pena. Mesmo que os mundos falam, mesmo que as pessoas falam de você, vai valer a pena. Fique firme. Às vezes precisamos largar as coisas desse mundo. Precisamos firmar mais a nossa mente no Senhor e esquecer as coisas mundâneas. Porque às vezes, irmão, nós temos esquecido da vinda do Senhor. Às vezes nós pensamos que Jesus não vai vir mais porque já passaram tanto tempo que nós temos ficado despercebidos da volta do Senhor. E muitas das vezes você tem falado, será que Jesus tem um chamado comigo? Tem sim, todos nós temos. Desde o momento que você estava no ventre da sua mãe, o Senhor te decretou uma obra na terra. Ele te decretou uma coisa para você fazer na terra, sim. Mesmo que você fale, será que eu tenho capacidade? Será que eu não sei falar direito, eu não sei ler direito? Mas o Senhor está te falando, eu uso de qualquer maneira. Eu vou e uso você quando eu quero usar, eu faço. Quando eu quero usar, eu tiro da lama e puxo e resgato lá e falo, vem filho meu, que agora eu estou contigo. Só que você também tem que pensar e você tem que alicerçar e olhar. Quando você estiver lá no alto, você olhar assim e falar, obrigado pastor por ter me colocado. Obrigado por ter me ajudado quando eu estava num momento ruim. Às vezes você tem esquecido das pessoas que estão do seu lado como você está no momento ruim. Tem esquecido do seu pai e da sua mãe, não tem obedecido o que eles têm falado. Muitas das vezes nós tomamos bronca na vida para aprender o que estamos fazendo. Muitas das vezes as coisas, as atitudes nossas não são muito boas na terra que nós fazemos. Mas o Senhor está falando, continue comigo. Continue firme comigo, que eu te dei escapatória. Eu vou te dar um escape, uma coisa para você sair dessa adversidade. Mesmo que você está vendo que não está conseguindo, ajoelhe, peça a Deus. Interceda a Ele, que Ele está do seu lado a qualquer momento. Às vezes nós falamos, Senhor, você está tão longe de mim, Ele está do seu lado. Às vezes nós falamos, Senhor, você está tão longe que nada, Ele está bem aqui te escutando nesse momento. O Senhor está falando, continue comigo, que eu não te deixarei. E o que nós podemos falar aqui nessa noite? É que eu tenho três coisas que vão falar sobre o chamado de Deus. Deus estava te chamando porque Ele te capacita. Ele te chama porque Ele te capacita. Ele não vai te dar uma coisa que tu não vai suportar. Ele não vai te dar uma coisa que tu não vai conseguir. E se Ele te entregou, é porque Ele vai dar o escape. Se Ele te entregou, é porque Ele está contigo. Ele não te largará. E falou, Eliseu, fale com teu pai e me siga. E Eliseu, mesmo tendo sido rico, ele olhou e disse, eu falarei com meu pai e com a minha mãe, e eu irei te seguir. Eliseu abandonou tudo. Naquele momento ele percebeu que não adiantava juntar coisas na terra. Não adiantava juntar coisas materiais, coisas que vão ficar. Porque hoje em dia, os irmãos falam tanto do amor de Deus, mas tocar no carro dele, pode esquecer, irmão, que ele muda rapidinho. Ele vira duas caras. Aqui na igreja ele é uma pessoa, em casa é outra, irmão. Sangue e fogo, irmão. Às vezes as pessoas têm falado assim, eu sou crente sim, mas se tocar em alguma coisa dele, ele já vira totalmente outra pessoa. Às vezes nós podemos escutar mais, irmão, e falar menos. Segurar a nossa língua e a prestar atenção no que Deus está te dizendo. Às vezes Deus quer dar um toque para ver se você acorda e você tem falado, meu Deus, eu não estou conseguindo mais. E Deus tem te dado tanta escapatória, tanto no dia a dia. Você pode ver no dia a dia, só de você acordar já é um milagre. Só de você acordar já é uma obra que o Senhor tem contigo. Jesus fala assim, tem vezes que você tem falado, Jesus, será que tem um chamado comigo? Tem, só de você estar aqui hoje já é o chamado do Senhor que está cumprindo. Só de você estar aqui hoje já é o chamado do Senhor que está cumprindo na sua vida. Porque nós podemos ver essa pandemia que está matando muitas pessoas, e você está firme aqui na igreja do Senhor. Você não tem negado a fé, não tem negado as coisas do Senhor. Jesus fala aqui, Eliseu estava trabalhando no campo, mas mesmo assim,
Eliseu era dedicado à palavra do Senhor. Ele se importava o que Deus ia achar dele, não o que as pessoas iam dizer dele. Ele se importava, aqui diz, ele era dedicado às tarefas de Deus e chamou hoje, fazendo o que faz de coração, quando ao Senhor entregou o ministério, que Deus pode chamá-lo para a obra a qualquer momento. Deus pode te chamar para a obra a qualquer momento. Será se você está preparado? Será se você está preparado para o que vai vir? Porque muitas das vezes você pede uma coisa que você não consegue. Muitas das vezes você pede uma coisa que você lá na frente vai cair e não vai ter jeito. Porque você começou uma coisa sem falar com o Senhor. Sem pedir a autoridade maior, que é o Senhor de Nazaré. Ele está te dizendo, fale comigo primeiro, para que as coisas aconteçam automaticamente na sua vida. Podemos ver que nós temos que estar atento ao que vai vir. Temos que estar atento ao sinal do chamado de Deus. Nós temos que estar atento. Não adianta você falar, Jesus, me dá uma coisa para me fazer, Pai. Me dá uma coisa para me fazer na igreja. E quando Jesus falar, você vai fazer isso, aquilo, e você recusar. Por causa que fala, isso não vai dar tempo, por causa do meu trabalho. Isso não vai dar tempo, por causa das coisas que eu faço. Eu não tenho tempo para isso. E às vezes Jesus tem falado, então para que você vem? Você pediu uma coisa que você não vai conseguir. Então peça aquilo que você consiga fazer para Ele. Todos nós temos um chamado. Só temos que perceber qual é o chamado. Todos nós já temos um chamado. Só de nós ter vindo à terra, você acha que nós viemos aqui à toa? Passar aqui o resto da sua vida olhando para um lado, para o outro, e acumulando coisas banais, coisas que se vão ficar, coisas que não vamos levar conosco. Não é isso, irmão. Todos nós temos um ofício na obra do Senhor. Assim como Eliseu tinha um ofício de ser um pregador, um profeta da palavra do Senhor. No momento que Eliseu recebeu essa obra, esse ofício do Senhor, ele entendeu rapidamente que era um significado de uma mudança dramática na vida dele. Que ele entendeu que o estilo de vida dele já não ia ser mais a mesma. As atitudes não iam ser mais a mesma. As coisas que ele fazia, hoje ele não faz mais. As atitudes, as amizades não são a mesma. Não adianta você querer andar com os ímpios, que as palavras deles não vai ser a mesma que a tua. Ele não vai entender, mas o Senhor entende. Ele entende todas as coisas, Pai. Ele entende. E muitas das vezes você tem falado por que às vezes não se cumpre o chamado de Deus na sua vida. Porque muitas das vezes você tem falado com as pessoas erradas. Muitas das vezes você tem falado com os seus amigos que não vão ligar o que você está falando. Muitas das vezes vão até rir de você. Vamos falar com o Senhor e depois com os seus pais, que estão do seu lado. Todo momento, e você tem falado, não tem ninguém. Claro que tem. Jesus te colocou na terra com um pai e uma mãe. Eles estão do seu lado a qualquer momento. Então não esqueça que você tem uma saída. Não esqueça, não pense que você está encurralado, jovem. Você que está me escutando na internet, pelo esse aparelho celular, você entenda que ainda há tempo de vir para a casa do Senhor. Que ainda dá tempo de vir buscar. Porque quando a vinda do Senhor vier, não vai ter mais tempo, não vai ter mais isso, culto, aqui igual nós estamos. E muitas das vezes nós temos adorado, intercedido dentro da casa do Senhor, mas quando chega em casa, acabou o crente. Mudou a personalidade do irmão. O irmão fala que na igreja é ovelha e quando chega em casa vira lobo. Ele vira totalmente outra pessoa que está na casa do Senhor. Ele vira totalmente outra pessoa que estava aqui. Nós não podemos ter duas personalidades, nós só podemos ter uma. Que é ser um servo do Senhor nas custas do Senhor. Depender do Senhor e não das pessoas que estão te dizendo. Não das pessoas que estão te julgando. Nós podemos ver que vai ter muitos que vão te julgar e poucos que vão te apoiar.
Mas o Senhor, Ele te apoia. Já é o maior de todos, para que nós precisamos de outros? Já é o maior, Ele está no controle. Ele não perdeu o controle ainda, irmão. Muitos falam por que está acontecendo isso, é porque é o cumprimento da palavra que está se cumprindo. Você acha que o cumprimento dessa palavra não vai passar a limpo? O Senhor está passando a limpo tudo que Ele escreveu. Está mostrando, e os irmãos não têm percebido. Os irmãos têm falado o que está acontecendo com o mundo, que pandemia é essa que nunca acaba. A palavra de Deus se cumprindo, mas Ele está no controle. Ele está na base de tudo, Ele é a base de tudo. Ele está no caminho, Ele está na tua casa, Ele está na tua família. Não esqueça dEle. Jamais esqueça do amor de Deus. Jamais esqueça do chamado de Deus na tua vida. Porque muitas das vezes, às vezes nós temos pensado muito nas coisas banais, esquecido do amor de Jesus. Para ter sucesso na casa do Senhor, nas obras do Senhor, você tem que ter bondade, amor, compaixão um com o outro. Nós temos que ter união um com o outro, dentro da sua casa. Às vezes a pessoa tem união dentro da igreja e dentro de casa não tem. É outra pessoa totalmente diferente, como eu já tinha falado. Muitos assim dizem. Aqui está dizendo, a humildade pedirão aos seus pais. Primeiro, pede a autoridade maior, a autoridade. Primeiro tem a autoridade. Veio do princípio, nós já vemos que não há obediência. Veio do princípio, nós percebemos que ia ter uma divisão. Não ia ter isso, já ia ter isso. Já veio do princípio dos séculos. Como nós vemos, Jesus e Satanás, nós podemos ver. Uma experiência. Ele tinha tudo, Satanás tinha tudo, nosso inimigo tinha tudo. Mas ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser maior do que Deus. Então podemos ver hoje dentro da igreja a gente querendo ser maior que o outro. Querendo se mostrar um para o outro. E esquecendo de mostrar para o Senhor que está lá em cima. Jesus está falando, ei, cadê vocês? Cadê vocês que não estão buscando mais para mim, estão buscando mais para os homens? Muitos têm adorado mais as pessoas que estão na terra que o próprio Deus. Muitos estão esquecendo o chamado e o ofício que foi entregue. Muitos têm esquecido de pedir a autorização aos seus pais e às suas lideranças. Tem fazido coisas que não tá nada a ver com o que Jesus explicou para ele. Muitas das vezes você entra dentro do seu quarto, fecha a porta e começa a orar só você e o Senhor. A pedir só você e o Senhor, porque muitas das vezes até seu pai e sua mãe não vai entender o que está acontecendo. Mas o Senhor entende. O Senhor entende. Ele está entendendo tudo que você está passando. E naquele dia, Eliseu entendeu o seu chamado. E assim Elias deu o seu manto, a sua capa para Eliseu, entregando a sua obra. E dizendo, continue a minha obra. A obra não para por causa de você, irmãos. Mesmo tem pessoas que estão dentro da igreja e falam assim, se eu sair, acabou. Se eu sair, não tem mais nada. Se eu sair, isso para. A água para. Mas não, Deus levanta outro. Deus levanta outro da mesma maneira que Ele te levantou, Ele pode levantar outro. Não esqueça, nós não precisamos de Jesus. Nós que precisamos de Jesus. Jesus não precisa de nós. Jesus não precisa de nós, nós que precisamos dele, porque Ele nos ama. Mesmo que você peque, mesmo que você faça coisas que não te agradam, Jesus, Ele te ama, Ele entende. Só peça perdão para Ele. Não faça nada sem pedir perdão ao Senhor. Muitos falam, ficam julgando, muitos ficam criticando, mas não sabem o que você tem passado. Muitos têm te julgado, te falado que você não vai conseguir concluir, ter o cumprimento do chamado de Deus na sua vida. Mas vai sim. É só você ficar alicerçado na palavra do Senhor e interceder cada vez mais e pedir autoridade ao Senhor e falar, Senhor, não me abandona, fique junto comigo e fique ao meu lado. Mesmo, Pai, que às vezes eu fique triste, mesmo que eu fique abatido, eu ainda lembrarei de Ti. Mesmo que às vezes eu fico triste, abatido, mas eu não largarei a minha fé, não abandonarei a minha fé.
Porque o que somos nós sem o Senhor? O que seria de nós sem o Senhor, irmãos? O que seria de nós sem a igreja, sem a palavra do Senhor? Nós não somos nada, nós somos só pó e cinzas, irmão. Nós somos feitos para fazer a vontade do Senhor, não a vontade dos outros. Muitas das vezes a pessoa tem entendido mais, tem reparado mais a mensagem dos outros e criticando em vez de apoiar. Porque às vezes o irmão está naqueles momentos, naqueles dias que não está bom, que nada dá bom para ele, nada está do mesmo jeito que ele queria, mas ele está na igreja todos os dias, já é um sacrifício, sim, porque nesse momento o amor de Deus tem se esfriado, o amor de Deus tem acabado na terra, e vocês não têm percebido. Às vezes nós temos ficado ligados mais nas coisas do mundo, esquecendo o que o Senhor tem falado conosco. Muitas das vezes a pessoa nem lembra mais o que é a sua profecia. Nem lembra mais qual é o seu chamado que Jesus entregou a ele. Não lembra mais. Antes eu falava, nunca que eu irei subir no altar do Senhor. Nunca. Mas onde eu estou hoje. Eu nem pensava que eu ia vestir um paletó. Nunca da minha vida. Mas o Senhor falou, eu te escolhi no ventre da sua mãe. Eu te escolhi, eu tinha um chamado contigo. Fique junto comigo que eu te cumprirei o chamado na tua vida. E eu sempre dizia, mãe, não tem condições, mãe. Eu não sei falar direito, mãe. Eu não consigo, eu tenho vergonha, eu não consigo falar nem com os irmãos, imagine em cima do altar. E o Senhor falou, você consegue, você tem força. Você consegue, você não tem largado as minhas coisas para as coisas do mundo. E eu falei, é verdade. Mesmo que a dificuldade venha, mesmo que as coisas do mundo venham, eu estarei com o Senhor. Eu estarei firme na casa do Senhor, porque não tem nada melhor que adorar ao Senhor. Não tem nada melhor que vir na casa do Senhor. Muitos arranjam momentos, arranjam as coisas, a dificuldade para vir para a igreja, irmão. Os povos estão acabando o amor das pessoas que estão aqui, pai. Estão acabando, as pessoas não têm mais amor, vontade de vir para a casa do Senhor. Agora, se chamar para uma festa, para ir para lugares fora, eles cancelam tudo que tem para fazer e vai. Mas se chamar para a obra do Senhor, eles arrumam tanta dificuldade que não vai. Aí os irmãos falam, o que está acontecendo com esse irmão que ele arranja tanto pretexto, tanta coisa para falar, tanta coisa para dizer quando é para ir para a igreja e quando vai para outro lugar ele vai em 2 tempos. Ele até às vezes chega primeiro que a pessoa que convidou. Só porque é uma coisa que é fora da igreja. Mas quando ele vai vir para a igreja, ele não chega ninguém. Muitas das vezes o culto de sábado era um culto que tinha muitas pessoas dentro da igreja. E hoje em dia, quando é culto de departamento de outras pessoas, eles não vêm. Por causa que às vezes tem picuinha, tem confusão dentro da própria igreja. Muitas das vezes ele fala, é porque é congresso de fulano, é porque é curso de departamento de fulano, eu não vou. Só porque ele está lá de líder, eu não vou. Tem arranjado cada coisa banais para não vir à igreja. E Deus tem falado, como que você não aguenta ficar um dia na casa do Senhor e vai aguentar ficar eternamente no céu? Como que você vai ficar eternamente? Você não aguenta ficar nem um dia na casa do Senhor adorando o nome dele, imagine todo sempre. O que vai ser dessa geração? Essa geração de hoje está muito desacordada, está muito despercebida. Tem mais ligado pelo que o povo vão falar, tem intertido com outras coisas do mundo. Muitas pessoas ficam falando, ficam dizendo que você não vai conseguir, mas firme na palavra do Senhor e consiga. Sua obediência e o seu chamado. Naquele dia, Eliseu entendeu o seu chamado. E eu quero que vocês que estão aqui me escutando, entenda o seu chamado também. Entenda aquilo que o Senhor está te dizendo. Não ligue pelas que as pessoas vão dizer, não ligue o que elas vão falar. Sim, fique firme na casa do Senhor e eu agradeço essa rica oportunidade.